Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa aula com vocês, do capítulo 7, falando aí sobre as características dos reinos e impérios na África subsaariana. Para começarmos, vou começar a falar para vocês das características do reino de Gana. Quando pensamos aí no reino de Gana, o primeiro ponto que devemos nos atentar é sobre a sua localização. Então vocês podem ver aqui no mapa à esquerda que o reino de Gana ele vai se construir, né, se desenvolver logo abaixo do deserto do Saara. É por isso que a gente fala aí de um contexto subsaariano, abaixo aí do deserto do Saara. Vocês têm o reino de Gana nesse pontilhado aqui, e a partir daí vocês têm as principais características relacionadas aí ao reino de Gana. Quando a gente pensa, né, no contexto do reino de Gana, politicamente ele é um reino descentralizado. Isso quer dizer que eu vou ter líderes locais, sob o comando de um rei, que são chamados aí de Gana. Esses líderes locais, eles prometem lealdade ao rei, e essa lealdade ela vai ser reforçada a partir do momento em que o rei ele vai se casar aí com as filhas, né, desses líderes locais para manter essa unidade política. Era muito comum também no reino de Gana a chamada escravidão doméstica, quando esse escravo ele era incorporado à vida doméstica dessa família, né? E esse escravo ele tinha algumas permissões, ele tinha algumas restrições, né, dentro do contexto aí da vida doméstica. Ainda falando do reino de Gana, o que nós temos aí é que no conceito econômico, no quesito econômico, nós vamos ter aí os ganenses focando principalmente no comércio do ouro, ali no deserto do Saara, e do sal. Vocês vão ver que a maior parte dos reinos e impérios africanos, eles vão ter como foco principal das suas economias o sal e o ouro. Além disso, no reino de Gana, nós vamos ter também aí o comércio da goma, do marfim e dos artefatos feitos de metal. Então, os ganenses já controlavam aí, dominavam a arte da metalurgia. No reino de Gana, o que nós vamos ter aí também é uma grande influência do islamismo. Nós vamos ver aí que a partir do século IX, o islamismo vai ganhar força aí no reino de Gana. Lembrando que o islamismo ele nasce no século VII, em 600, na Península Arábica, e você vai ter esses árabes muçulmanos controlando ali todo o norte da África, influenciando os africanos que viviam ali no norte da África. Então, essa islamização ela vai influenciar principalmente a religião e a arquitetura. Nas áreas rurais, vai predominar ainda as chamadas crenças tradicionais, onde nós vamos ter aí o foco nas chamadas religiões animistas. Então, você tem aí, dentro de um contexto africano, né, dentro do contexto aí da África, do reino de Gana, né, dentro das áreas rurais, o foco nas religiões animistas, ou seja, o foco nas religiões onde os elementos da natureza eles têm um contexto muito forte na organização religiosa dessas comunidades rurais. Além do reino de Gana, nós temos aí o Império do Mali. Como vocês podem ver, o Império do Mali ele vai ocupar também onde nós tínhamos aí o Reino de Gana. O Império do Mali vai se formar no século XIV, 1300, e nós vamos ter como principais características a divisão desse império em províncias, que são chamadas farins. O rei do Império de Mali, né, a autoridade aí do Império do Mali, era chamado de Manse. Ele tinha aí uma autoridade divina. Ele era referenciado como o Senhor da Terra, o Senhor da Chuva. Como no Império de Mali o islamismo ele vai ter muita força, nós vamos ter a figura aí do Mansa Musa, que é o rei do Império do Mali, peregrinando até a cidade de Meca. Lembrando vocês que todo muçulmano tem como uma das suas obrigações, pelo menos uma vez na vida, se tiver condições, peregrinar aí para a cidade de Meca. Dentro do Império do Mali, nós vamos ter duas cidades principais,
Timbuktu, Tombuctu e Djenné. Tá? São dois grandes centros intelectuais islâmicos, né? O islamismo vai potencializar aí essa atividade intelectual, contribuindo para a construção de várias mesquitas e universidades ligadas ao islamismo que ensinavam aí diversas disciplinas. Ainda no Império do Mali, nós vamos ter aí a figura do griot. O griot era um homem que era preparado desde criança para preservar aí a história e todo o conhecimento da população aí do Império do Mali. Ele vai influenciar o governo a educar e aconselhar os líderes e as comunidades. Como eu já disse anteriormente, o Império do Mali ele também vai ter como foco econômico principal o ouro e o sal. É o Império do Mali que vai impulsionar o comércio transsaariano, ou seja, o comércio ali dentro do deserto do Saara. Além disso, o Império do Mali vai ter como atividade econômica também a agricultura e a acumulação de riquezas. Temos também o chamado Reino de Songhai. No reino de Songhai, a principal liderança política era Muhammad Turé, uma dinastia muçulmana, onde o rei ele recebia aí o título de Askia, que tinha um símbolo de autoridade suprema, onde essa administração ela era descentralizada, como aconteceu ali no reino de Gana. Você tinha líderes locais que tomavam as decisões e a figura central principal aí do rei. A vida social e religiosa era pautada no Alcorão, era uma educação corânica integrada à sociedade, onde as comunidades rurais mantinham aí as tradições de culto aos seus ancestrais. Então nós tínhamos o islamismo sendo a religião oficial do reino de Songhai, mas nas comunidades rurais ainda se preservava a religião animista, aquela religião onde os elementos da natureza têm aí as suas características religiosas. Ainda falando aí do reino do Songhai, nós vamos ter aqui do lado esquerdo toda a extensão aí do reino de Songhai que vai se formar no século XVI, 1500. No reino de Songhai nós vamos ter a cidade também de Timbuktu como a principal aí rota comercial. E como todas as outras cidades aí todos os outros reinos e impérios africanos, o ouro e o sal vai ser a principal atividade econômica. Além disso, o reino de Songhai vai ter uma grande força militar, que vai ser o seu exército, formado principalmente por prisioneiros de guerra que foram escravizados aí nas batalhas. Esse exército fortalecido, esse exército organizado, muito bem estruturado, vai contribuir para a expansão do reino do Songhai. Vocês podem ver aqui na linha roxa, né, o tamanho, a extensão desse grande reino. Além aí do reino de Songhai, eu vou trazer para vocês também as características dos povos de origem iorubá. Lembrando que o contexto do iorubá, ele vai trazer vários povos fazendo parte aí desse contexto, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, vocês têm essa parte em laranja que mostra aí onde essas comunidades iorubás elas se fixavam. Esses povos iorubás eles vão se formar aí entre os séculos XV e XVI, 1400 e 1500. Essas comunidades iorubás elas eram organizadas em aldeias independentes, lideradas aí por um obá, o chefe, né, dessa aldeia que controlava o comércio e, de acordo com a comunidade, ele descendia da sagrada linhagem de Ifé. Ifé está atrelado aí a um contexto de um grande reino, tá? A vida religiosa, ela era focada no culto aí aos orixás. Então nós vamos ver que a relação aí das comunidades iorubás está muito próxima com a vinda dos negros escravizados aqui para o Brasil. Isso porque nós temos, dentro de um contexto religioso brasileiro, as religiões afrodescendentes, que é o candomblé, a umbanda. E se vocês observarem,
essa religião das comunidades iorubás africanas, ela é trazida aqui para o contexto do candomblé, da Umbanda, na figura aí no culto aos orixás. Os rituais religiosos eles eram organizados pelos babalorixás, que era o líder religioso aí, que tinha como objetivo promover esse bem-estar individual e coletivo da comunidade. Com relação às práticas artísticas e econômicas, as comunidades iorubás desenvolveram uma arte altamente sofisticada, principalmente utilizando pedra e metal. Essa arte sofisticada, ela sempre estava, ou quase sempre estava ligada aos rituais religiosos. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo, né, a reprodução de uma máscara, né, de uma máscara não, o rosto aí o perfil de uma rainha, tá? Iorubá. Com relação à atividade comercial, como eu já havia dito para vocês, o sal e o ouro são os principais aí, as principais atividades comerciais. Além, claro, da pimenta e de pessoas escravizadas. Como eu já havia dito para vocês, as características dessa comunidade iorubá, desses povos iorubás, vai influenciar grandemente as religiões brasileiras, como o candomblé e a umbanda. E a língua iorubá, ela vai ser considerada aí um patrimônio cultural protegido aqui no Brasil. Vou passar para vocês agora, deixa eu ver aqui se vai funcionar, um vídeo para vocês falando um pouco. O idioma iorubá é agora patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa ajuda a preservar a herança cultural africana no Brasil. De origem africana, o Iorubá surgiu em tribos que ficavam no território onde hoje existe a Nigéria e chegou ao Brasil com os escravos. Nos terreiros de candomblé, até hoje em dia, o idioma é utilizado em todos os cânticos e rituais. Essa tradição religiosa é mantida no Brasil, em Cuba e em vários países africanos, como Gana, Benin e principalmente Nigéria. Atualmente, cerca de 20 milhões de pessoas no mundo falam Iorubá. Algumas palavras utilizadas aqui no Brasil e que foram incorporadas ao português fazem parte do idioma Iorubá, como axé, acarajé, abará e nomes de orixás, como Ogum e Iemanjá. Agora, o idioma africano se transformou em patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. É um reconhecimento ao Iorubá, que ajuda também a combater o preconceito. Ajuda no combate à intolerância religiosa, as pessoas começarem a entender melhor o que é esse resgate, o porquê que essa língua deve se manter ainda. Ter a língua dos nossos deuses, né, sendo reconhecida como patrimônio imaterial, é de uma importância muito grande no combate ao racismo religioso, e com certeza é uma vitória para todo o povo de Axé, para todo o povo do Rio de Janeiro de maneira geral. O professor de Iorubá e babalorixá Márcio Jagum trabalhou para conseguir aprovar o projeto que transformou o Iorubá em patrimônio da cultura do Rio, uma conquista na luta contra a intolerância religiosa e na preservação da cultura de raiz africana. O idioma iorubá, ele é uma fonte de resistência dos ancestrais africanos que sobreviveram a essa diáspora e conseguiram manter a sua identidade, manter o seu elo cultural através do idioma. No Reino de Benin, nós vamos ver agora as principais características dele. Quando pensamos aí no Reino de Benin, dentro do seu contexto, da sua estrutura política, o que nós temos é a figura do Obá, que ele é o governante absoluto e o sumo sacerdote dessa sociedade. É o Obá que vai liderar aí tanto o governo político quanto os rituais religiosos no Reino do Benin. Com relação à organização social e às suas funções, nós vamos ter aí um conselho de anciãos que vão auxiliar o Obá a gerenciar as terras e a agricultura. No Reino de Benin, nós vamos ter também aí os adultos realizando tarefas complexas e os jovens aí coletando impostos para o Obá, que é o governante. Dentro do contexto econômico, o Reino de Benin ele vai ter aí
vários grandes mercados, na verdade, né, que vão comercializar contas, cobre, tecidos, escravos, onde nós vamos ter o uso de barras de bronze e os búzios, são as conchinhas ali que a gente encontra nas praias, como moeda principal. No Reino de Benin, no contexto artístico e cultural, as esculturas de latão e bronze é que vão ganhar força, refletindo aí uma técnica de metalurgia extremamente avançada. A arte, em Benin, ela está intimamente ligada a questões religiosas e à liderança. Saindo aí do Reino de Benin e saindo das comunidades iorubás, nós vamos entrar aí nos povos de origem banto. Dentro dos povos de origem banto, nós vamos ter aí Camarões e Nigéria como os principais países atualmente que têm aí esses povos de origem banto. Esses povos eles vão se expandir por grande parte da África, vão se expandir aí por grande parte do continente africano, impulsionando aí a agricultura e o pastoreio. Com relação à organização social, nós vamos ter aí grupos, né, que vão desde caçadores-coletores até a formação de dois grandes reinos, como os impérios do Congo e de Monomotapa. Com relação ao grupo aí dos bantos, eles vão influenciar em muito a cultura brasileira. Vão influenciar no contexto linguístico, culinário, na música, nos festivais aqui no Brasil, enriquecendo o nosso patrimônio cultural. Nesse contexto aí dos povos bantus, as tradições orais e as crenças animistas, além das expressões artísticas, são as características centrais da identidade cultural aí dos bantus. Com relação ao Congo, né, nós vamos ver aí as principais características desse reino. Na estrutura política, eu vou ter aí a figura do Manicongo, que vai se destacar dos outros habitantes desse reino com as suas roupas luxuosas, liderando aí um sistema dividido em províncias e apoiado por um exército. A sociedade do Reino do Congo ela é majoritariamente agrícola, onde as mulheres plantam e colhem e os homens preparam o solo e criam aí os animais. O comércio ele é feito por escambo, pela troca, com a utilização do nizimbo como moeda de troca, né? As trocas locais e as trocas regionais. O nizimbo era um tipo de concha muito encontrado ali nas margens do Atlântico, ali próximo ao Congo. A crença religiosa do Reino do Congo ela é animista, onde eles acreditavam aí que espíritos da natureza e os rituais relacionados aos seus ancestrais desempenhavam um grande papel na fertilidade e na agricultura. No reino de Monomotapa, nós vamos ter aí como principal característica o governante sendo considerado um líder divino, né? Onde ele mantinha um controle aí por meio de alianças matrimoniais, ou seja, por meio de casamentos e de parentesco. Com relação à arquitetura principal, nós vamos ter aí como capital a chamada Grande Zimbábue, com palácios de pedra, paredes altas de granito, que demonstravam, né, que dentro do reino do Zimbábue, aí, da Grande Zimbábue, na verdade, eles tinham grande habilidade na construção, na parte da construção. Com relação às atividades econômicas, nós vamos ter aí do reino Monomotapa a mineração do ouro, do ferro e do cobre, minerais, né, ferrosos, a agricultura, a criação de animais e o controle das rotas comerciais, tanto por terra quanto por mar. No auge aí desse grande reino, nós vamos o império, nós vamos ter aí 200 mil pessoas distribuídas em casas feitas de barro com telhados de pau. Bem, meus queridos alunos e alunas, eu termino por aqui essa aula. Estudem e estudem.